Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com a co-apresentação do jornalista Franklin Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia a você que está em sintonia com o Brasil Cidadão. Hoje nós vamos falar do aumento da violência contra as mulheres na pandemia. Mas antes, eu quero o destaque da semana. O destaque da semana, Joel, é a CPI, né? A CPI da pandemia que está acontecendo no Senado brasileiro, e está todo mundo esperando os depoimentos dos ministros, dos ex-ministros da Saúde, né? Vai começar com Mandetta e vai chegar também no Pazuello, né? O depoimento do Pazuello está sendo muito aguardado, né? Porque, segundo eu conversei com algumas pessoas, o Pazuello está como aquela bola que está na marca do pênalti, né? Ou seja, vai ser chutado, não tem por onde. O juiz vai apitar, vai correr e vai ser chutado. Qualquer coisa que aconteça, né? Se ele se sair bem, coisa que eu acho difícil, significa que vai estourar para o governo Bolsonaro. Se ele não sair bem também, acontecerá a mesma coisa. Ou seja, a bola da vez é o Pazuello na CPI da pandemia que acontece em Brasília. O surreal dessa CPI, Franklin, é que ela vai responsabilizar um governo que é responsável pela crise. Sim, que e todo pela mundo já ausência sabe, dos né? orçamentos. Que todo mundo já sabe. Vai só assinar, passar o recibo da incompetência governamental com relação à pandemia. Que é outra coisa que está muito claro, pelo menos por parte da população brasileira. Como eu disse, a pauta do programa de hoje é o aumento da violência. No último ano, as mulheres brasileiras precisaram enfrentar o feminicídio, o abuso psicológico, a violência física e a violência de direitos, enquanto buscavam meios para sobreviver ao novo coronavírus. Para refletir sobre o assunto, nós vamos conversar com Ana Flávia de Oliveira, professora docente do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ela é também pesquisadora sobre violência e gênero nas práticas de saúde. Nós estamos aguardando a Gabriela Mansur, que é procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo e membro auxiliar da Ouvidoria da Mulher do Conselho Nacional do Ministério Público. Você vai conferir as notícias do mundo com o repórter Alexandre Soares, da Rádio ONU, direto de Nova York. E os destaques do Observatório do Terceiro Setor com a jornalista Isabela Alves. Bom dia, Ana Flávia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, bom dia. Bom dia aos ouvintes, bom dia ao Joel, bom dia ao Franklin. Ana Flávia, uma das violências que é pouco discutida na sociedade, mas que acontecia, pelo menos com um número expressivo, era a violência no parto, né? As mulheres eram e ainda são muito desrespeitadas. Como está essa situação no nosso país? Aumentou já uma consciência nos profissionais de saúde a respeito disso, sobretudo médicos e enfermeiros, né? Joel, nós vivemos uma situação muito difícil e trágica nos serviços de saúde, tanto de atenção primária quanto nos hospitais, por conta da pandemia, e uma situação muito, muito difícil para as mulheres. No que tange a assistência pré-natal, eu sou médica, então posso falar mais da perspectiva da saúde mesmo, né? No que tange aos hospitais, a gente tem uma diminuição de alguns direitos das mulheres que apoiavam ou reduziam a violência obstétrica, como nós temos chamado, ou a violência institucional, que é quando a mulher é maltratada no serviço de saúde, e especificamente na assistência ao parto e puerpério. Por causa da Covid, há uma maior dificuldade de acesso, às vezes, ao pré-natal, e há uma maior dificuldade de garantir esse direito do acompanhante durante o parto, porque muitos hospitais fecharam a possibilidade da mulher ter acompanhante. Isso provavelmente faz com que aumente a violência obstétrica, porque os acompanhantes, de alguma forma, inibem ou coíbem o maltrato ao testemunho. Né? Claro que o acompanhante não é só por isso, é porque está comprovado que os indicadores de morbimortalidade são melhores quando a mulher está acompanhada, mas ele tem esse efeito também de buscar, né, dar mais conforto para a mulher e reduzir maltrato.
Então, nesse sentido, eu creio que essa qualidade de violência deve ter aumentado, até porque o corpo total dos profissionais, médicos, enfermeiras, técnicos, estão submetidos a um estresse muito alto. O Brasil é campeão de morte materna por Covid. Nós temos problemas sérios em relação ao cuidado das gestantes e ao parto, porque nós temos problemas sérios de controle da pandemia. O nosso controle, a nossa forma de lidar com a pandemia no Brasil é a pior do mundo, e isso se reflete em todos os setores, inclusive na assistência obstétrica. Aonde está a origem dessa violência contra a mulher na hora do parto, Ana Flávia? Olha, eu tenho uma doutoranda, eu orientei uma doutoranda chamada Janaína Guiar, que fez uma tese sobre justamente a violência obstétrica, e ela entrevistou profissionais, entrevistou mulheres. E nós achamos nas entrevistas que a raiz, são várias raízes, e algumas delas estão relacionadas com a própria, do próprio saber que orienta o trabalho médico e a própria medicina. Né? Então, para os profissionais de saúde, essas atitudes coercitivas, ou às vezes gritar com a mulher, dizer que ela tem que ficar quieta, senão o nenê dela não vai nascer surdo se ela gritar, esse tipo de coisa, que quando a mulher fez, ela gostou e agora ela não deve gritar, estão baseados tanto numa certa misoginia mesmo, né, um medo, né, e uma raiva do corpo feminino, como também com essa ilusão de controle e de precisão cirúrgica da tecnologia que os médicos e as enfermeiras têm, né, e que acabam por ver a mulher apenas como um objeto, né, como um corpo objetificado que eles vão fazer o procedimento para tirar a criança, como se o parto não tivesse também um protagonismo grande da própria mulher, né? E como se essas atitudes coercitivas fossem para, eles dizem, para paciente colaborar, ou eles dizem, é brincadeira. Então, são formas aprendidas e banalizadas pelos profissionais de coerção da mulher por dificuldade de ver ali um outro sujeito. Ou seja, então, todo o preconceito da sociedade se encerra ali na hora do parto, né? Aliás, começa e se manifesta, né? Que loucura. Todo o preconceito da sociedade, tanto que as mais jovens, as negras, as obesas, as mais pobres e vulneráveis acabam sofrendo mais essa qualidade de violência, né? Mas também essa mentalidade cirúrgica da medicina e essa visão biomédica do corpo como um objeto. É possível que a pandemia, nesse processo de humanização que existe, até pelos profissionais de saúde, né, que estão esgotados, né, no atendimento à população, pode-se mudar essa realidade? Um processo de humanização seria importante agora, quando eles estão enxergando as dificuldades que é o exercício, né, da medicina, através de enfermeiros, médicos, auxiliares, é possível que essa realidade possa mudar? Olha, é uma pergunta difícil, né? Eu acredito que é possível, por isso eu trabalho, eu pesquiso, eu estudo, eu treino profissionais. Agora, eu te digo que são condições muito arraigadas na sociedade brasileira, né? Nós vivemos numa sociedade que não acertou suas contas com a escravidão, não aceitou suas contas com a ditadura e com a tortura durante a ditadura, perpetrada pelo Estado, que nunca foi responsabilizado. E isso, eu acho, se reflete na tortura policial, né? E se reflete nessa dificuldade de empatia e de reconhecimento dos direitos, daí no caso dos usuários do SUS, né? Então, ainda, eu acho, existem uma simbologia da filantropia, da caridade, ao invés da ideia que está na Constituição de 88, que é que a saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão. Então, tratar os usuários do SUS como que eles são cidadãos,
né? É algo que precisa ser aprendido pelos profissionais. E, infelizmente, a violência obstétrica é ensinada, de alguma forma, pelo exemplo, né? E o maltrato, ou a desqualificação, ou a desvalorização daquelas pessoas que precisam mais da rede de proteção do Estado, dentre as quais a saúde, é muito comum. Agora, eu acho que tem saída, viu, Joel? Porque o trabalho feito dentro da ideia do direito, o trabalho feito pela estratégia Saúde da Família, pela atenção primária, por vários trabalhadores em diversos hospitais gerais especializados ao redor do Brasil, é um trabalho de altíssima qualidade. Então, a gente tem que resgatar. Eu estou muito impactada com o que estão sofrendo os meus colegas e amigos profissionais de saúde nesse momento, né? A enfermagem está em luta pela regulamentação da sua jornada de trabalho e piso mínimo. Então, né? Isso aí é o que eu ia falar, por um piso mínimo, né? Descobriu-se agora que eles não têm um piso mínimo regulamentado. Mas, Frank, eu quero te envolver nessa discussão. A Flávia disse que esse retrocesso que a gente teve na democracia também é um componente muito importante nessa violência obstétrica. E a gente não tem hoje, motivos para comemorar, né, Frank? Nossa democracia realmente sofreu um incrível retrocesso. Como resgatar a cidadania para a maioria da população brasileira, sobretudo a população vulnerável? Joel, acho que desde o golpe que o Brasil sofreu em 16, né, o golpe parlamentar que fez com que o Temer assumisse o governo no Brasil, e logo depois com a eleição do Bolsonaro, nós tivemos um retrocesso aí incrível, né? Eu acho que hoje nós estamos vivendo um dado que não estava previsto por ninguém, que é a questão da pandemia. Se nós não estivéssemos vivendo essa pandemia, com certeza as forças progressistas, essas pessoas que estão, e essa parte da população que está sendo, digamos, massacrada por essas políticas públicas, ou pela ausência dessas políticas públicas que o governo atual está deixando de implementar, estariam nas ruas pedindo uma mudança urgente. E a pandemia tem, digamos, de uma certa forma, feito com que as pessoas fiquem em casa, o que devem ficar mesmo, né, para combater esse vírus. E isso, de uma certa forma, tem sido favorável e ajuda em muito esse governo nos desmandos que ele tem realizado. Tá? A Ana Flávia estava colocando essas questões aí que são assim, medievais, né? Se a gente pode dar um qualificativo para elas com relação ao tratamento que a mulher recebe no parto, e me veio uma pergunta, uma questão que eu gostaria que ela abordasse um pouco. Né? Que isso afeta a mulher, isso é evidente, não tem como, né? A mulher sofre, padece demais nesses maus tratos no parto. E eu pergunto, e o bebê Frank, que tem peso? Né? E o bebê que tem... Francis, segura um pouco a pergunta para ela, eu vou chamar a Rádio ONU, na volta você faz essa pergunta importante que você tem aí guardada. Aliás, sempre perguntas importantes o Franco Valverde pesquisa e faz aí para os nossos convidados. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. A agência da ONU apoia vítimas de violência de gênero no Afeganistão. O Alexandre Soares, direto de Nova York, tem as informações. Na província de Herat, no Afeganistão, Sahar, de 22 anos, foi espancada pelo marido por se recusar a fazer um teste de virgindade. A jovem acabou no Centro de Proteção à Família no Hospital Regional com ferimentos graves. Este local e outros espalhados no país recebe o apoio do Fundo das Nações Unidas para a População UNFPA para prestar serviços de saúde, psicossociais e jurídicos para sobreviventes de violência de género. Falando ao UNFPA, a chefe do centro, a médica Fresta Fahim, disse que tal violência não é aceitável. Segundo ela, é um crime e uma violação dos direitos humanos. Sahar recebeu serviços de saúde e aconselhamento para se recuperar física e emocionalmente. O centro também ajudou a obter apoio jurídico da Direção Provincial dos Assuntos da Mulher.
O pai da jovem disse que o Centro de Proteção à Família era o único lugar que poderia dar apoio à sua filha. Ele contou que os funcionários não só forneceram serviços de saúde e medicamentos, como orientaram a procurar justiça. Desde 2014, o centro tem trabalhado sem parar para fornecer apoio ao maior número possível de sobreviventes. No primeiro trimestre de 2021, conseguiu atender 254 sobreviventes. O UNFPA conta que esta é apenas uma fração dos necessitados. Aproximadamente 9 em cada 10 mulheres em Herat sofrem com violência conjugal, de acordo com uma pesquisa de 2015. Segundo o governador da província, a maioria dessa percentagem está sofrendo violência física. Da ONU News em Nova Iorque, Alexandre Soares. Muito bem, voltamos com o Brasil Cidadão, programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando da violência contra a mulher na pandemia. No bloco anterior, Franklin. Então, João, eu quero aproveitar, antes de fazer a questão para a Ana Flávia, dar uma informação bastante importante para os nossos e as nossas ouvintes, né? Que nós, do Observatório do Terceiro Setor, temos um canal aberto de comunicação, que é através do WhatsApp, né? Através do nosso número de WhatsApp, as pessoas podem fazer as suas questões, fazer as suas perguntas, críticas, elogios também, né? São bem-vindos também, nós gostamos também de ser elogiados pelo nosso trabalho quando merecemos, né? E esse número eu peço que todos e todas anotem, né? Prefixo 11 aqui de São Paulo, 98851-2317. Vou repetir, 11, prefixo de São Paulo, 98851-2317. E o Observatório também costuma fazer enquetes, né, que antecedem os programas que nós apresentamos aqui na Rádio Brasil Atual. E uma dessas enquetes, que trata do programa de hoje, fez a seguinte pergunta: você acha que mesmo com o isolamento social a violência no Brasil aumentou? E olha o resultado. 96% das pessoas acreditam que sim, ou seja, isso tudo bem, a enquete não tem uma base científica, mas não deixa de ser um termômetro da situação, né? Se não na sua própria casa, ao seu lado, né, acima de você ou abaixo, para quem mora em apartamento, né, percebeu que a violência aumentou contra a mulher nesse tempo de pandemia, né? E eu estava fazendo uma pergunta antes de entrar à Rádio ONU, com essa matéria do Alexandre, que mostra muito bem que essa questão da violência contra a mulher não é específica do Brasil, ela está disseminada pelo mundo inteiro, né? E eu perguntava para a Ana Flávia o seguinte, que essa violência que a mulher sofre no parto, né, ela, de uma certa forma, também afeta os bebês? Então, afeta, Franklin, e isso está comprovado em estudos, né? Porque essa violência, do que nós estamos falando quando nós estamos falando da violência obstétrica? Nós estamos falando de maus tratos verbais, de negligência, então evitar ou não oferecer, por exemplo, anestesia quando é necessário, né? Nós estamos falando de eventuais abusos físicos mesmo, como dar palmada na perna da mulher com a luva, coisas que acontecem no cotidiano dos hospitais, mas muito mais agressão verbal e negligência. E nós estamos falando de um pedaço ainda mais complexo, que é o uso inadequado de tecnologia. Então, é o uso de episiotomia de rotina, quando a OMS já não recomenda mais, é o uso de Cristeler, que é uma técnica de empurrar o útero para apressar o parto. Então, algumas técnicas de romper a bolsa antes da hora, que são técnicas que servem, porque uma das questões da violência obstétrica está relacionada com o ritmo industrial de produção nas maternidades. Como cada mulher tem um tempo na hora do parto, e esses tempos são muito diferentes, porque a biologia é muito diferente, né? Os hospitais têm dificuldade de lidar com isso, porque os profissionais têm os seus próprios turnos, as suas próprias metas, seja no privado, seja no SUS, no público. Então, esse conjunto de procedimentos aumenta prematuridade por conta de cesariana desnecessária, que acaba sendo feita a pedido e eletivo. Isso que eu ia te perguntar, né? Nós tivemos 2 décadas agora
de uma valorização muito grande da cesariana, né? Se fazia cesariana quando não era necessário. Já há um incentivo para o parto normal? Há um incentivo, mas no privado as cesarianas continuam sendo 80%, 90%, e aqui em São Paulo ainda a maioria dos partos são cesarianos. A gente acha, nos hospitais públicos, menos, né? Mas esse incentivo ele tem que ser feito desde o pré-natal e você tem que ter condições na hora do parto para que o parto vaginal, o parto normal, seja uma experiência menos de horror, como ela acaba sendo para uma parte das mulheres, menos traumática, exatamente. Porque se você tem um parto traumático, em que você é maltratada, em que você sente muita dor, em que você não tem apoio, que você não tem acompanhante, na próxima vez você vai falar, pelo amor de Deus, me anestesia e faz uma cesárea, né? E essa anestesia e cesárea desnecessária aumenta as taxas de prematuridade e, inclusive, de óbito fetal. Então, o APGAR, que é uma notinha que a gente dá quando o neném nasce e que mostra o estado de saúde dele, que vai de 0 a 10, é menor, em média, quando você tem violência obstétrica. Tem estudos no Brasil grandes, tem um estudo grande chamado Nascer no Brasil, que tem várias publicações, e que mostra, de uma forma muito clara, tanto o efeito nas mães e nas crianças, quanto esse efeito desigual a depender da valorização social das mulheres, daqueles sujeitos que estão ali, né? Então, quanto mais negra, quanto mais pobre, pior. Então, mas a gente está tentando, gente, nos cursos de medicina, nos cursos de enfermagem. Nós temos um curso de obstetrícia na EASH, da USP, que eu acho que é muito importante vocês também, talvez, um dia trazerem elas, né? Porque são professoras que trabalham com isso e formam obstetrizes que são menos intervencionistas e mais humanizadas e podem trabalhar em conjunto com os médicos ou separado. Ana Flávia, e o papel das doulas? Elas são importantes, né? Porque a coisa nos últimos anos está havendo uma recuperação do papel da doula, né? Inclusive teve até algumas candidaturas aí a deputado, né? Algumas mulheres, né, que se lançaram com essa bandeira, né, defendendo o papel das doulas junto à mulher na hora do parto. Você acha importante que a sociedade invista nessa retomada das doulas, que lá para trás foi muito importante, e que depois, com o tempo, com essa industrialização, digamos assim, do parto, acabou perdendo a importância? Hoje tem um trabalho de recuperação. Você acha que esse é necessário mesmo, esse trabalho? Frank, eu acho que o termo correto é mercantilização do parto. Talvez, mercantilidade. O que eu quero dizer, assim, aquele esquema de produção industrial fordista, assim, faz isso nesses tempos. Mas, enfim, eu não sei exatamente o termo. A doula, ela ajuda muito, e acho importante as pessoas saberem que a doula não é o acompanhante, que o acompanhante é uma pessoa da família, que a pessoa confia, nem é a obstetriz ou o médico obstetra que vai fazer o parto. A doula é uma pessoa que fica com a mulher e é treinada para o alívio não farmacológico da dor, para dar segurança. Essas doulas têm sido mais utilizadas, eu acho, na saúde suplementar, nos partos domiciliares e nos partos hospitalares, do que no SUS. Porque no SUS nós temos prioritariamente doulas voluntárias, né? São poucos os lugares em que a gente tem doulas, ou a pessoa paga a sua própria doula. Então, nós temos que oficializar as enfermeiras obstétricas e as obstetrizes no SUS e solicitar doulas de escolha da mulher ou doulas de plantão no hospital para apoiar as mulheres, porque é um apoio muito importante numa hora bem difícil e é um apoio que demonstra ter muito bom efeito, tanto no tempo do parto quanto no resultado. Então, vamos dizer assim, em termos de política pública, é uma boa política pública. Né? É um bom investimento. Exatamente, pensando em mercantilismo, é um investimento, não uma despesa, né?
Exatamente, exatamente. O Frank colocou, como sempre, uma pergunta interessante sobre a doula. Qual é a formação dela, o trabalho dela? Por exemplo, você disse que ela fica de plantão em alguns hospitais. Tem doulas de plantão que podem ser requisitadas pela mulher, que sequer a conhece, porque é um trabalho profissional. E outras, a mulher pode escolher na hora do parto. Como acontece isso? Quer dizer, onde a mulher hoje, que não tem informações da população de baixa renda, pode encontrar uma doula na nossa cidade? Eu acho, para a população de baixa renda, é bem difícil. Eu tenho impressão que a maternidade Vila Nova Cachoeirinha tem, mas não tenho certeza, não vou falar isso aqui no rádio, né? Eu acho que para a mulher de baixa renda depende muito o importante da usuária do SUS é visitar a maternidade, que é referência da unidade básica onde ela está, e reconhecer o que existe naquela maternidade. Uma coisa que a gente recomenda para todas e que diminui a violência obstétrica é ter um plano de parto pensado com o médico que está acompanhando o pré-natal. No plano de parto, a mulher coloca os procedimentos que ela quer, os procedimentos que ela prefere evitar, as preferências dela em relação à sequência que vai acontecer na hora do parto. Isso ajuda muito a comunicação entre a instituição hospitalar e as mulheres, e pode ser mediada via o pré-natal, né? Então, eu acho que no pré-natal é o melhor lugar para perguntar se o hospital onde ela vai ser referida, numa cidade tão grande como São Paulo, tem acesso à doula, se tem obstetriz, qual é a porcentagem de parto normal daquele hospital, porque agora isso é público, né, essa informação, para que as mulheres possam se planejar. E a fonte de informação é o pré-natal e o médico do pré-natal, ou a enfermeira. E a doula pode evitar a violência contra a mulher no parto, né? Sim, além de evitar, ela torna a experiência do parto menos amedrontadora, né, e mais, vamos dizer assim, significativa, porque ela está ali com o objetivo de te ajudar, de reduzir a dor, de te ouvir o tempo todo junto com você. Então, isso, como o parto também tem, claro, o componente biológico, você está mais calma, ajuda a que o parto corra melhor. O estresse e o medo são nossos inimigos nessa hora. Durante a pandemia da Covid-19, o Brasil registrou mais de 100 mil denúncias de violência contra a mulher, segundo o relatório do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. As denúncias de violência contra a mulher, de acordo com o Ministério, representam cerca de 30% de todas as denúncias realizadas no Disque 100 e no Ligue 180 em 2020. Contudo, de acordo com dados do portal da Transparência, analisados pela Gênero e Número, o Ministério gastou apenas 53% do seu orçamento em 2020. As políticas para as mulheres, por exemplo, receberam 2 milhões, apesar da pasta apontar um investimento de mais de 106 milhões. Aí, Ana Flávia, nós já entramos na questão das políticas públicas para evitar a violência contra a mulher. Com um pequeno investimento como esse, e com o aumento da violência contra a mulher na pandemia, deixa as mulheres, sobretudo as mulheres da população de baixa renda, órfãos, né? Sem aonde recorrer. Olha, eu acho que com a pandemia, nossas mulheres estão todas órfãs. Quanto mais baixa renda, pior, mas todas as mulheres estão expostas à violência e estão mais expostas à violência durante a pandemia, por várias razões. Então, eu queria um pouco listar para a gente pensar o que significa esse aumento da violência contra as mulheres e, provavelmente, eu vou dizer aqui, né, provavelmente também um aumento da violência contra as crianças, né? Primeiro, a gente tem um acirramento da crise econômica e do desemprego, o que traz fome para as casas. Muitas casas estão com dificuldade, insegurança alimentar, né, que é como a gente mede isso. E isso gera estresse, o desemprego, a falta de dinheiro, a falta de comida, gera estresse dentro das famílias. Segundo, o cuidado aumentou e as mulheres são as responsabilizadas pela sociedade pelo cuidado. O cuidado da casa, o cuidado das crianças que não estão indo para a escola, os cuidados das pessoas doentes, os cuidados contra a Covid, os cuidados com os idosos, ficam na mão e na responsabilidade das mulheres que continuam trabalhando,
muitas delas, como podem, fora de casa e dentro de casa, né? O confinamento afeta muito, né? O distanciamento social, o distanciamento físico, a estadia em casa aumenta muito, mas o distanciamento físico está sendo maior na população com mais renda. E as populações periféricas não estão podendo ter esse cuidado básico com a sua saúde para ter um retorno. Esse cuidado básico com a sua saúde no sentido de se proteger da pandemia. Os serviços fecharam, as defensorias estão online. Então, o que aumentou muito foram as denúncias por telefone, porque a ida ao serviço, seja de saúde, de assistência social, está mais reduzida justamente também por causa da pandemia. E por último, e aí eu vou passar a palavra para você, a misoginia aumentou, o ódio das mulheres, a culpabilização das mulheres pela sua própria sexualidade. As verbas, desde que nós perdemos a Secretaria de Políticas para as Mulheres, nacionalmente, e também na Prefeitura de São Paulo, nós não temos mais o órgão de políticas públicas que pressiona as outras secretarias a terem um recorte de gênero nas suas políticas. Então, isso foi uma perda muito grande para as mulheres, ter perdido a Secretaria de Políticas para as Mulheres e o seu papel indutor. O governo federal investe muito pouco dinheiro, e o que ele investe é muito mais na promoção da família e dos padrões mais tradicionais de gênero do que nos direitos humanos das mulheres. Então, até esse pouco investimento, é importante olhar como ele está sendo feito, porque há um investimento pesado do governo federal, por exemplo, contra a possibilidade da mulher interromper a gravidez nas poucas exceções que a lei nos permite não ser presa, né? Então, que investimento está sendo feito? Contra os direitos das mulheres, né, por favor? É verdade. E teve uma polêmica aí com uma criança de 9 anos, se não me engano, lá no Espírito Santo. Eu vou repercutir isso com você, mas agora nós vamos ouvir os destaques do portal do Observatório do Terceiro Setor com a repórter Isabela Alves. Olá, Isa, tudo bem? Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia à convidada e aos ouvintes. Hoje eu trago as notícias de destaque do nosso portal. A primeira delas é sobre o Instituto Faz o Bem Circular, que doou 16 cadeiras de rodas para cães paraplégicos. A iniciativa surgiu após a entidade constatar que muitos animais são submetidos à eutanásia por terem dificuldade de locomoção. Outra notícia é sobre um quadrinho que retrata o massacre de crianças indígenas na Guerra do Paraguai. A HQ Guarani, A Terra Sem Mal, apresenta novos olhares sobre a Guerra do Paraguai, o conflito mais sangrento da América do Sul. E para encerrar, nós temos a notícia de um curta que aborda a realidade dos animais submetidos a testes cosméticos. A animação Salve o Ralph faz com que o público repense o seu consumo de produtos que são testados em animais e também pressiona países que ainda realizam a prática. Esses são os destaques da semana, mas para ficar por dentro de mais novidades do Brasil e do mundo, basta acessar o nosso portal, observatoriotercetor.org.br. Obrigado, essas foram as informações da repórter Isabela Alves, que volta na próxima semana. Um abraço, Isa, até lá. Obrigada. Nós continuamos com o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós estamos falando do aumento da violência contra as mulheres na pandemia, com a professora Ana Flávia de Oliveira, docente do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Franklin Valverde, você tem informações importantes? Tenho sim, João. Tenho duas informações bastante importantes com relação ao Observatório do Terceiro Setor. A primeira é que o Observatório do Terceiro Setor está com uma campanha já há alguns meses, que é o Observatório na Quarentena, né? Nós estamos ouvindo uma série de pessoas importantes e que têm um trabalho para contribuir, né? E de especialistas que dizem como melhor viver a época da pandemia, né? E não só da pandemia, como também da pós-pandemia, porque com certeza o mundo será diferente depois que essa pandemia passar, né? Então é importante as pessoas estarem
sintonizadas com o que vai acontecer e se preparar para isso, né? E o Observatório Terceiro Setor, com o Observatório em Movimento, no seu site, né, dá algumas respostas, algumas sugestões para isso. O nosso endereço, www.observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. E uma outra ferramenta importante que o Observatório está lançando, né, ela lançou recentemente, e eu acho que ela é muito importante para o terceiro setor, que é uma plataforma, uma ferramenta online de financiamento coletivo, que as organizações da sociedade civil, com projetos em diversas áreas, podem utilizar. Essa plataforma, você pode ter mais informações em apoie3, numeral, né, apoieterceirosetor.com.br. E você também pode acompanhar todas essas informações importantíssimas para o terceiro setor, para a sociedade brasileira, pelas redes sociais. No facebook.com/observatório 3 setor. E também no Insta, Observatório 3 Setor, e youtube.com/Observatório 3 Setor, o 3 sempre em numeral. Tá aí os nossos canais, e eu convido a todos e a todas que se informem, que acompanhem esse bom conteúdo que o Observatório do Terceiro Setor proporciona a todos e a todas. Ô Franklin, no último mês, a Polícia Militar de São Paulo começou a implementar a Patrulha Maria da Penha, que atende pessoas que já sofreram violência e possuem medida preventiva. O objetivo do programa é dar suporte à vítima e garantir que o agressor cumpra a determinação judicial. O número de denúncias de violência doméstica aumentou 255% em 2020, primeiro ano da pandemia, sendo que foi a violência contra a mulher que puxou a alta, com um crescimento de cerca de 555% em São Paulo. Os cálculos foram realizados a partir dos dados do Disque Denúncia, o 181, da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Dados absurdos, Ana Flávia. Isso só vem reforçar a nossa enquete, hein, Joel? Isso só vem reforçar a enquete que o Observatório colocou, que deu resultados aí surpreendentes de 96%, que as pessoas sim dizem que aumentou a violência contra a mulher no isolamento, né? Tem tudo a ver. Muito bem. Eu gostaria, quer dizer, de repercutir com a Ana Flávia rapidamente a matéria da ONU lá no Afeganistão, que a jovem foi surrada porque não quis fazer o teste se era virgem ou não. Ana Flávia, nós falamos do nosso retrocesso, mas as coisas do mundo, em alguns países, estão muito pior. Infelizmente, nós não avançamos o suficiente e nós vivemos uma época de retrocesso, como já foi dito aqui, internacional, né? Não é só o Brasil que está vivendo uma onda retrógrada, tem gente que chama tradicionalista, né, de retorno a pré-direitos humanos, vamos dizer assim. Né? Então, eu trabalho numa pesquisa junto com a Inglaterra, Sri Lanka, Palestina e Nepal. E tanto no Nepal, a situação das mulheres é muito difícil. Elas são, por exemplo, tem uma tradição de que se a mulher está no período menstrual, ela não pode ficar em casa, então elas são retiradas de casa e ficam, às vezes, com os animais e, às vezes, morrem por frio ou por intoxicação com fumaça do fogo que elas fazem para poder sobreviver ali fora. Então, coisas que para nós parecem inimagináveis. As formas como se expressa a desigualdade nas relações entre homens e mulheres, elas são diferentes no mundo, e alguns lugares nos chocam. Por exemplo, em diversos países, ou mesmo na Palestina, as dificuldades da mulher andar sozinha, ou quando ela se separa, os filhos ficam obrigatoriamente com o marido. Então, as mulheres acabam permanecendo em situações violentas porque elas não teriam como ter os filhos depois da separação, o que não é exatamente a realidade brasileira, né? Mas eu sempre, quando faço essas comparações, tenho um pouco de medo da gente entrar numa ideia assim, desenvolvimentista, de que um dia nós seremos como a Inglaterra e os Estados Unidos, porque a Inglaterra e os Estados Unidos também têm muita violência contra a mulher, né? As prevalências de violência por parceiro íntimo, em relação conjugal, em Londres, não são muito mais baixas do que as de São Paulo.
Agora, lá parece que as mulheres ficam menos nas relações, porque as políticas para apoio às mulheres são mais intensas, né? E a sociedade, de alguma forma, não criminaliza, mas tem uma valorização mais negativa, né, da violência contra as mulheres. O Brasil, infelizmente, ainda reforça e banaliza a violência contra as mulheres, especialmente em alguns casos, como, por exemplo, a infidelidade feminina, né, as questões relacionadas à maternidade. Então, eu acho que a gente ainda tem muito, muito para andar, e é importante a gente saber que em cada lugar essa violência se apresenta de uma forma, e em alguns lugares é mais difícil para as mulheres, mas essa violência perpassa todos os países e perpassa a América Latina como um todo. Ô, Franca, a violência contra a mulher é combatida com políticas públicas, e essas políticas públicas, na sua maioria, têm o objetivo de conscientizar as mulheres. E os homens, no caso dos homens, as políticas públicas não deveriam também conscientizar os homens a respeito da importância de respeitar os direitos das mulheres no nosso país? Sem dúvida, Joel, acho que isso é fundamental, né? Os homens, peça fundamental nessa história. Quando se fala em violência feminina, a violência feminina não ocorre raramente de mulher contra mulher, é homem contra mulher. Então, acho que se o homem tivesse essa conscientização de que ele não deve, de forma alguma, ser violento contra uma mulher, né? Assim como contra um homem também, acho que a violência tem que ser combatida em todos os estamentos da sociedade, mas ele é peça fundamental nesse jogo de xadrez aí, essa movimentação de peças que tem sociais, ele é fundamental para que isso não venha a acontecer. E eu quero colocar uma questão aí que me parece importante, né? Porque nós estávamos no Brasil, não que a gente tivesse resolvido a situação, muito longe disso, mas a gente estava lentamente tentando mudar esse quadro. E agora houve um retrocesso, a gente voltou demais. Eu quero colocar para a Ana Flávia a seguinte questão, na visão dela, qual que é o papel da escola nessa questão da violência contra a mulher? Porque eu acredito que a partir do momento que a escola começasse a ter um trabalho, né, nem que fosse a médio prazo, isso teria condições de refletir de uma forma mais positiva, porque o garoto, ao ter essa informação nos bancos escolares, ele já consegue perceber que a violência que ele vê na casa dele, talvez, né, não deve ser naturalizada e que ele também não deve ser futuramente um possível agente da violência contra a mulher. Ana Flávia, o Frank falou do garoto, né, das crianças e dos adolescentes, mas a gente tem também nos cursos superiores do país, seja qual for o curso em medicina, em filosofia, em administração, economia, também a manifestação desses problemas da violência contra a mulher. Eu me lembro de uma pesquisa do Instituto Avon que revelava isso, né? Jovens universitárias eram agredidas, né? E desrespeitadas, né? Nas universidades sobretudo aqui de São Paulo. Então, muito importante essa pergunta de vocês. Eu acho que eu queria começar dizendo, eu sou uma médica, né, de saúde pública, e a gente olha para o problema separando, vamos dizer, a assistência aos casos já instalados e a possibilidade da prevenção de novos casos, para todos os problemas, inclusive para a Covid, né? Se a gente tivesse prevenido os casos através das medidas de controle da pandemia, a gente não teria essas UTIs lotadas e essa altíssima mortalidade que a gente tem. Para a violência, a mesma coisa. Nós precisamos atender quem está em situação de violência e punir os agressores, e nós precisamos prevenir que novos casos aconteçam. Como esses casos, eles acontecem por conta de uma relação desigual de gênero e de uma relação tradicional de gênero, nós precisamos mudar a forma como homens e mulheres são percebidos, valorizados na sociedade, como o masculino e o feminino é percebido e valorizado na sociedade. E a escola é realmente um dos lugares fundamentais. A gente pode pensar na mídia, a gente pode pensar nas novelas, nos filmes, na cultura, a gente pensa na família, no trabalho e na escola. Mas a escola é a formação. Então, você tem que formar as professoras e você teria que fazer essa discussão na escola. A violência doméstica está na escola, né? Porque as professoras
e agora na escola online, eu mesma tenho alunos que não ligam a câmera porque tem briga em casa. E todos os meus colegas professores. Às vezes o aluno não liga a câmera, você não sabe por quê, porque ele tem vergonha do que está acontecendo ou não quer, né, publicizar o que está acontecendo na casa dele. Tem um trabalho grande da OMS que mostra que o trabalho nas escolas é uma das estratégias mais potentes para evitar novos casos de violência doméstica. Mas, de novo, nós temos um bombardeio contra o trabalho com questões de gênero e direitos humanos nas escolas, seja de ensino fundamental, médio, seja na universidade. Eu sou membro da coordenação desde 2005 da Rede Não Cala, pelo fim da violência de gênero e sexual na USP. Porque nós recebemos várias e várias denúncias de alunas sofrendo assédio sexual e moral de orientador, estupro de colega em situação de festa, violência doméstica que afeta o desempenho escolar, alunas que tiveram prejuízo no desempenho escolar ou acabaram saindo da universidade. Então, também a escola tem que se preocupar, todas as escolas, do fundamental à pós-graduação, com a identificação e o apoio dos casos e com uma política de falar disso, porque a visibilidade e a diminuição da banalização, a valorização disso como um problema importante para a sociedade, que inclusive tem custos para a sociedade, financeiros e emocionais, né, nas relações, é muito, muito importante. Mas a gente, cada vez que fala em falar de gênero nas escolas, parece que a gente está querendo fazer outra coisa, não diminuir a violência doméstica, mas dizer essa interpretação ideológica e rasa de gênero, né, que diz que gênero é perguntar para o menino se ele quer ser menino ou menina. É assim que as pessoas estão interpretando isso. Isso é uma mentira, né, uma falsidade, junto com um monte de falsidades aí. E o que a gente propõe é que a escola valorize meninos e meninas, masculinidades e feminilidades, da mesma maneira, respeitando a Constituição brasileira. De novo, homens e mulheres são iguais em direitos. E homens e mulheres têm direito a usufruir da sexualidade, deveriam cuidar das crianças, deveriam cuidar da casa e deveriam ter acesso aos postos de poder. Infelizmente, não é assim, e não é assim há muitos séculos. Então, nós temos uma mudança muito profunda para fazer na sociedade brasileira, e essa é uma das dimensões dessa mudança. Eu acho que elas são todas articuladas de uma certa maneira, né? Então, obviamente, a visibilidade e o apoio à população LGBTQI+, é muito importante e está ligada às questões de gênero, mas nós precisamos combater a violência contra a mulher e a violência doméstica a partir da escuta, do diálogo, da valorização do respeito, da diversidade, e não através apenas de medidas punitivas. Eu acho muito importante discutir a masculinidade, que está no centro dessa discussão, né? E a masculinidade como aquilo que é uma prerrogativa dos homens e quase é quase aconselhado ao homem que puna fisicamente ou verbalmente. Responsabiliza os homens. Precisamos responsabilizar os homens. Ana Flávia, nós temos só mais 10 minutos de programa. Eu preciso dar um recado aqui de uma chamada do Observatório do Terceiro Setor. Convidando você, ouvinte, a seguir o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhar informações do Brasil e do mundo sobre direitos humanos, causas e projetos sociais. No Instagram é @Observatório 3 Setor, no Facebook, facebook.com/Observatório 3 Setor. Nossos programas de rádio estão disponíveis no canal do YouTube do Observatório. Lá você também encontra lives, entrevistas e quadros, como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. Basta buscar por Observatório 3 numeral Setor. Repetindo, Observatório 3 numeral Setor. Como eu disse, olha, você me fez menção a um detalhe importante, é que eu vou falar de um levantamento
feito um vírus de duas guerras, realizado pelo Instituto As Minas, com mídias jornalísticas independentes. Mais de 1.000 mulheres foram vítimas do feminicídio entre março e dezembro de 2020. Isso significa que, por dia, pelo menos 3 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil. Entre elas, Elaine de Souza, de 20 anos, que recebeu 40 facadas nas costas, no pescoço e na nuca, do seu ex-companheiro no Amazonas, estado que teve um aumento de 67% nos registros desta violência em comparação ao mesmo período de 2019. Outros 14 estados tiveram um aumento de 20%. Para encerrarmos nossa conversa, assim, também eu quero te falar dos dados de grupos que acabam invisibilizados em relação à violência contra a mulher. De acordo com um dossiê da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, em 2020, 175 mulheres trans foram assassinadas no Brasil, um aumento de 41% em relação ao ano anterior. Outro exemplo pode ser observado no Mato Grosso do Sul, no estado no estado do Mato Grosso do Sul. Entre janeiro de 2020 e março de 2021, 21 mulheres, 527 mulheres registraram ocorrências de violência doméstica. Deste total, 260 aconteceram em aldeias indígenas, segundo dados da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública. Esse é o quadro que eu estou dando, Ana Flávia, para a gente fechar o nosso programa. Você falou que é necessário uma mudança, mas nós percebemos que ainda, e aumentou durante a pandemia, a naturalização da violência contra a mulher. Essa naturalização é um aspecto cultural que nós imaginávamos que poderia estar diminuindo com as políticas públicas, mas pelo contrário, com a pandemia houve um retrocesso. E esse retrocesso, como eu perguntei ao Franklin, envolve os homens, a conscientização dos homens também. E eu queria uma manchete, Franklin, para você encerrar a participação no programa, para a gente fechar com a Ana Flávia. A manchete seria: homens, prestem atenção, a violência não significa que vocês são melhores. Ser violentos não significa que vocês são melhores. Todos são iguais. Ana Flávia, o que mais importante eu gostaria de deixar registrado, já que essa naturalização com a violência contra as mulheres atinge as jovens nas universidades, atinge as meninas nas escolas públicas da cidade e, sobretudo, as mulheres dentro da própria família. Eu acho que essa é uma mensagem para todos, para homens e mulheres, né? Eu acho que a violência não te faz mais homem, é uma boa manchete, né? E as pessoas têm usado isso, as campanhas, existem já vários grupos trabalhando com os homens, mas nós precisamos continuar no nosso trabalho, de não achar que isso é natural, que está no XY, que é natural dos homens, porque os homens podem ser ensinados a não ficar tão inseguros com a sua masculinidade, que ao menor sinal de que a mulher quer ser igual, eles são obrigados a usar de violência para manter uma superioridade que eles imaginam estar sendo injustamente perdida. Então, eu acho que os homens têm que aceitar o inevitável, que as mulheres são sujeitos como eles e têm os mesmos direitos. E nós estamos fazendo a mudança, apesar do retrocesso conjuntural, apesar dessa pandemia que também não é acidente, que também não é natural e que também poderia ser controlada de uma forma bem mais razoável, né? As mulheres jovens já entenderam isso. As mulheres, eu acho que nós não vamos retroceder ao que era antes, porque a mudança realizada na sociedade brasileira desde o final dos anos 70, vamos dizer assim, é uma mudança bastante profunda. Se você conversa com as meninas e com as meninas da periferia, você vai ver que tem muita menina esperta que está entendendo o que acontece e que não vai mais se submeter ao que as nossas mães, avós e minha própria geração achava normal, né? E é isso que vai reduzir esses indicadores assombrosos de feminicídio, que são piores para as mulheres mais vulneráveis. Eu vou agregar, além das transexuais, das travestis, que são o Brasil é dos piores países do mundo para matar essa população, as profissionais do sexo, as moradoras de rua, né?
E as mulheres indígenas, como você colocou. Mas as mulheres como um todo. Então, assim, é urgente que a gente se una e siga falando sobre isso, desnaturalizando, porque veja que esses feminicídios aí, uma grande maioria deles é o quê? Homem que não aceita a separação, homem que não aceita que a mulher tenha outro parceiro sexual e se sente no direito de lá matar. Então, eu vou sugerir a todos os ouvintes que escutem, não sei se pode fazer isso, um podcast da Rádio Novelo chamado Praia dos Ossos, que é muito bonito sobre o julgamento do assassino da Ângela Diniz, do Doca Street, que mostra uma realidade do país e mostra como o movimento de mulheres, àquela altura, no início dos anos 80, se levantou e iniciou o movimento que faz com que hoje a gente possa estar aqui conversando sobre isso, e é responsabilidade das novas gerações continuar esse movimento, para que a gente possa dividir, para que nenhuma mulher mais seja morta pelo simples fato de ser mulher. Ana Flávia, para encerrar rapidamente, 30 segundos para você, diante de toda essa realidade do retrocesso que aconteceu na pandemia, e onde as questões de gênero, né, aumentaram, e deixaram mais claro a desigualdade do país. Boa parte da população que desconhecia teve que se colocar diante dela, né? Isso nós tivemos uma bolha de solidariedade. Ana Flávia, qual é o seu maior sonho em relação a essa questão de gênero no nosso país? Meu maior sonho é um mundo onde as pessoas possam ser o que elas queiram, independentemente da cor, do seu sexo biológico ou da sua raça. O meu maior sonho é um mundo plural, em que as pessoas possam se expressar e oferecer ao mundo de acordo com as suas possibilidades e receber de acordo com as suas necessidades. Esse é meu sonho. Falta muito, eu não vou ver, mas o meu conselho hoje é para todo mundo se cuidar, porque isso vai passar e a gente precisa sobreviver. O pós-Covid é uma realidade, a epidemia de sofrimento mental é uma realidade, e a gente precisa cuidar da gente e cuidar dos outros, porque a história não acaba e nós vamos continuar, né? Nesse rumo de uma sociedade plural em que ninguém precisa ter medo, né? Nem se esconder para ser o que é e falar o que pensa. Desde que, claro, não evite o discurso de ódio, né? Isso aqui não pode o discurso de, como eu digo para meus alunos, aqui pode falar tudo, menos discurso de ódio. Obrigado pela entrevista, foi um prazer revê-la. O Brasil Cidadão está terminando. Agradeço a presença de Ana Flávia de Oliveira, professora docente do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe o nosso programa Observatório na Brasil Atual. Na pauta do programa, Educação na Pandemia e as Novas Desigualdades. Não perca! E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.